Pegando aqui nesta questão que o Francisco referia mesmo agora, este apelo à comunidade xiita, à bandeira vermelha que vimos ser hasteada numa das 3 maiores mesquitas do Irão, o quão grave é este apelo? Não é nada de surpreendente, já tinha sido feito ontem de alguma forma. Aliás, começou por fazer um apelo a toda a comunidade, a todo o mundo islâmico. Com a confirmação da morte de Ali Khamenei, junta-se um apelo à vingança e, em particular, do mundo xiita. E isto pode ter gravíssimas repercussões, desde logo na região, porque se é verdade que há décadas há uma grande conflitualidade corporizada entre xiitas e sunitas, entre o Irão, persa, xiita, liderado por este regime teocrático, e a Arábia Saudita, grande líder dos sunitas e árabes, na realidade este apelo vai instigar as milícias xiitas em países onde eles são minoritários, mas também é preciso recordar, não é só o Irão que tem uma maioria xiita. Claro. O Bahrein ou o Iraque têm maiorias xiitas e, portanto, um apelo, se for eficaz, e é muito provável que haja pelo menos franjas mais radicais que acedam a este apelo, a vingança pode dirigir-se contra árabes e sunitas, mas, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, daí o alerta do Serviço de Intelligence. Quando o professor refere isso, por exemplo, a atos isolados? Claro, não só de algumas células, de grupos organizados. Nós não mas temos também dos tradição... chamados lobos solitários, não é? Que muitas vezes atuam e cometem atos Exatamente, bastante graves. Exatamente, disse isto aqui. Nós não temos tradição no Ocidente de ataques de grupos radicais xiitas. Temos de grupos radicais sunitas, os tais jihadistas. Mas com este apelo, com esta guerra total, com esta sobrevivência do regime teocrático, este apelo pode levar células, grupos xiitas radicais na Europa e nos Estados Unidos que existem, alguns estão identificados, e lobos solitários. Sejam xiitas ou não, mais radicais, anti-Israel, anti-Estados Unidos, e, enfim, contra cruzados, podem sentir-se instigados a passar a ação sem nenhuma relação direta com qualquer outro grupo. Portanto, esse perigo existe e é por isso que há um estado de alerta geral, também nos Estados Unidos e na Europa, para a possibilidade de ataques terroristas. E esta informação que o Francisco passou há pouco relativamente à Arábia Saudita, também estar pronta para responder à ofensiva iraniana? Tenho que ser cuidadoso, porque uma coisa é aquilo que os países todos têm bases americanas e que têm sido alvo de retaliação iraniana contra as bases americanas, o que têm dito desde ontem é que lhes assiste o direito à legítima defesa deles retaliarem contra o Irão, porque, em última análise, há uma violação do espaço aéreo, pelo menos, da soberania destes países. Por outro lado, há uma outra enorme preocupação destes países que tem que ver com a exportação, designadamente, do petróleo. E já começamos a perceber como começa a ser estrangulado e, portanto, essa é uma preocupação para muitas destas economias, em particular do Conselho de Cooperação do Golfo, que querem continuar a poder exportar. Eu tenho muitas dúvidas que, efetivamente, se juntem a uma ação militar a atacar diretamente o Irão. Uma coisa é defender as posições, fazer este tipo de retórica até por razões internas. E porquê é que eu tenho dúvidas? Porque estas dinastias, em regra, sunitas, têm dificuldade em explicar para a sua própria população como é que se juntam numa ação militar ao lado de Israel contra o Irão. É bom recordar que todos estes países, e isso é público, tentaram evitar este ataque americano e israelita contra o Irão. Depois há 2 países que se empenharam muito na mediação e tentaram fazer esforços adicionais para evitar isto. Oman e o Qatar. Aliás, o Qatar tem até quase uma parceria muito próxima com o Irão. Depois há outra questão que nós podemos desenvolver. Estes países não têm apenas boas relações ou aliança com os Estados Unidos. Têm boas relações com a Rússia e com a China. E, portanto, eles próprios assumirem um ataque direto contra o Irão ao lado dos Estados Unidos e de Israel, sabem que podem ferir suscetibilidades da China e da Rússia. Da China e da Rússia. Por alguma razão, também um dos fatores de relativa moderação e não entrar num conflito ao lado do Irão, seu parceiro estratégico da China e da Rússia, é exatamente para preservar as boas relações com os países árabes, em particular com o Conselho de Cooperação do Golfo. O Irão é membro recente dos 2 grandes clubes de amigos da Rússia e da China, o Grupo BRICS+, e a Organização de Cooperação de Xangai, onde entrou em 2023
em 2024. E depois tem parcerias bilaterais diretas com a Rússia. O ato formal mais importante foi em janeiro de 2025, uma parceria por 20 anos, e com a República Popular da China, uma parceria estratégica por 25 anos, assinada em 2021. E têm feito exercícios militares, fizeram em 2025, em março, e voltaram a fazer agora, em fevereiro, exercícios navais em conjunto com a Rússia e com a China. Portanto, o xadrez é muito complexo. Países de maioria islâmica, ainda por cima, na sua maioria, de xiitas, atacarem o Irão, com quem tinham tido progressos de relacionamento nos últimos anos, é muito sensível. Por isso, certamente que a informação terá algum fundamento, mas a lógica não é de participarem em ações militares contra o Irão, na mesma medida em que estão. Defensiva. É defensiva e de mensagem de dizer nós somos países soberanos e, portanto, se nós também, por um lado, temos de reconhecer a legitimidade da retaliação iraniana ser contra bases americanas e, portanto, violando a soberania dos países que acolhem essas bases, também percebemos a legitimidade que assiste a estes países poderem dizer nós não só nos podemos defender, mas em última análise podemos retaliar em legítima defesa porque é o nosso território e a nossa soberania e integridade territorial que estão a ser atacados. E, professor, por falar em defender, e nós estamos a ver as imagens de Israel, mais um edifício atacado, há pouco vimos o Ministro dos Negócios Estrangeiros dar nota de que, de facto, havia um edifício bem atrás dele, que estava bastante danificado. Agora vemos 20 feridos, 4 mortos já a registar, e entre os feridos há, pelo menos, uma criança, uma menina de 10 anos. Claro que são informações que vão naturalmente surgindo a conta-gotas e que vamos aqui acompanhando ao pormenor, mas isto mostra também, e sabemos, a capacidade defensiva aérea de Israel, mas mostra também cada vez mais a capacidade do Irão, não é? Sim, nós temos de entender o seguinte: há uma ação concertada, planeada durante muito tempo entre Israel e os Estados Unidos. Os Estados Unidos são arrastados por este conflito por uma enorme pressão de Israel. Há um objetivo comum, anunciado publicamente ontem logo nas primeiras mensagens, que é a mudança de regime. Mas depois há coisas que não são comuns para Israel, e em particular para este primeiro-ministro Netanyahu, mas enfim, para o Estado de Israel, a existência deste regime iraniano representa uma ameaça existencial para Israel. E, portanto, Israel assume esta operação como a continuação da guerra que foi interrompida pelos Estados Unidos em junho de 2025. Portanto, querem levar isto até ao fim durante o tempo que for necessário, não querem parar até que este regime caia, independentemente das consequências. Para os Estados Unidos, para Donald Trump, as coisas não são bem assim. Há um objetivo de mudança de regime, mas os riscos são muito maiores para os Estados Unidos, porque o Irão não representa, de facto, uma ameaça existencial para os Estados Unidos. E, obviamente, que se lhes interessa a mudança de regime, têm que, ou pelo menos devem, os Estados Unidos ponderar aquilo que são os novos equilíbrios do Médio Oriente, com o colapso do regime e a muitíssima fragilização do Irão, mas o empoderamento de Israel, que os países árabes não querem, e de um outro país que assiste e que está a ganhar relevância e que se mostra cada vez mais hostil a Israel, que é a Turquia. E depois os Estados Unidos também têm que meter este xadrez no Médio Oriente na sua agenda mais global, na sua competição com a China, e por isso eu também acho que um dos objetivos estratégicos é atacar o elo mais fraco do trio Rússia, China, Irão. Mas a verdade é que... Mas o elo mais fraco depois tem o apoio dos outros, não? A questão é... Portanto, não é um elo assim tão a estratégia que nós vemos do regime iraniano é, para já, retaliar com tudo o que tem. E por isso está a fazer isto. Não vai aguentar muito tempo, porque a ameaça maior são os 1.500 a 2.000 mísseis balísticos que tem. Mas, professor, é mesmo atacar com tudo o que tem? É porque, de facto, há algum mistério, sempre houve algum mistério em torno das reais capacidades militares do Irão, não é? Ou seja, o Irão estaria estrategicamente a gastar aqui, e passo a expressão, as fichas todas, correndo esse risco de depois não ter capacidade de dar continuidade a esta resposta? É a única alternativa que o Irão tem. O regime iraniano tem certamente como estratégia prioritária a sua sobrevivência. E isto significa o quê? Retaliar com o que tem durante o tempo que puder. Resistir retaliando. Qual é o objetivo desta retaliação? É fazer sangrar os Estados Unidos. A sociedade israelita
o país Israel está habituado a isto, está disponível a assumir os custos, vidas civis, infraestruturas destruídas, em nome de terminar com este regime que representa uma ameaça existencial. Os Estados Unidos não. Portanto, é o objetivo do Irão retaliar com o que tem durante o tempo que conseguir, até para evitar que seja destruído e, portanto, antes de serem destruídas certas capacidades, vai tentar, está a usá-las, para fazer sangrar os Estados Unidos. Isto significa o quê? Matar alguns soldados americanos, eventualmente alguns civis, para levar a uma pressão sobre a administração Trump. Trump, durante muitos anos, sempre criticou este tipo de ações, mas se avolumar o número de mortos entre soldados americanos, isto cria uma pressão acrescida e, portanto, na expectativa do regime iraniano... começar a haver ataques dentro dos Estados Unidos. Claro. Lá está como começámos esta conversa também com os tais lobos solitários ou com células eventualmente organizadas. Mas fazendo sangrar os Estados Unidos, espera o regime iraniano, Donald Trump tem que parar. Sob pena de depois, internamente, não ter condições para continuar. Essa é a expectativa do regime iraniano. Onde é que eles vão apostar também? É em controlar as ruas. Porque não se espera, ninguém espera uma invasão terrestre de tropas americanas ou israelitas e, portanto, eles sabem que a sobrevivência do regime passa por garantir o controle da situação internamente, o controle das ruas. Aliás, foi agora anunciado 40 dias de luto na sequência da morte do Ayatollah Khamenei. Portanto, esta é a estratégia do regime iraniano. Nós vamos ver quanto tempo os Estados Unidos estão disponíveis para aceitar mortes entre os seus soldados, como é que a administração americana, o Congresso, o movimento MAGA vai resistir e quanto tempo, e vamos ver até que ponto o regime iraniano vai conseguir fazer isto. É provável que só tenha capacidade para retaliar durante alguns dias, mas depois terá capacidade adicional para sobreviver internamente. Essa é que é a questão. Porque depois colocam outro problema político para a administração Trump. Se o regime sobreviver, como é que a administração Trump vai justificar esta ação? Certamente que a pressão israelita vai ser para continuar até que o regime caia. O objetivo era a queda total do regime. Isso foi anunciado. Exatamente. Isso foi anunciado. Portanto, mas politicamente... o regime pode não cair agora com Ali Reza Arafi. Não. Aliás, este homem é escolhido, é bom perceber, há a escolha do próximo líder supremo, guia supremo, é feita pela Assembleia de Sábios, do Conselho de Sábios, que são 88 membros. Mas, acima disto, há o Conselho de Guardiães, que são 12 membros. Este Arafi é um desses 12 elementos, que foi escolhido agora interinamente para fazer o papel de guia supremo, até que o Conselho de Sábios depois escolha o próximo guia supremo, e pode demorar bastante tempo. Aliás, está o presidente Pezeshkian e está o juiz-chefe. O Conselho de Guardiães é uma espécie de tribunal constitucional supremo que fiscaliza a conformidade da aplicação das leis islâmicas e da Constituição iraniana. Mas a realidade é que, independentemente do nome, nós sabemos que, sobretudo desde junho passado, o próprio Khamenei definiu linhas de sucessão e agora soube-se no início deste ano, tinham definido até 4 níveis de sucessão para os postos mais elevados das Forças Armadas do regime. Isso que me está a dizer indica que, de facto, Ali Reza Arafi já estaria na lista também dos Estados Unidos. E, neste caso, não foi bem sucedido o ataque, não é? Eles anunciaram ontem a morte de 30 altos dirigentes, entre esfias militares, digamos, políticas, do Corpo da Guarda Revolucionária. Mas Arafi estaria de certeza nessa lista. Estaria, e estão outros. Portanto, mesmo que ele venha a ser morto agora, assassinado, seja de que maneira for, certamente que há uma linha de sucessores prevista. É por isso que é muito mais difícil uma operação cirúrgica de decapitação pôr fim ao regime. Esse é o risco político que, sobretudo, a administração Trump corre. E nós estamos agora a viver estes momentos, portanto, do desfecho, como dizia há pouco o nosso amigo aqui, ninguém sabe o desfecho. Há muitos desfechos possíveis e eu espero que a administração Trump, em particular, e até em articulação com outros atores proeminentes, tenham previstos vários cenários, mas não temos a certeza.